Tá friozinho agora, né? Pelo amor de Deus. Acredito que todo mundo me conhece. Sou a Luana, salmista há 10 anos, ex-coordenadora do grupo de jovens. E hoje eu vim aqui um pouquinho para conversar com vocês sobre castidade. Antes de falar um pouquinho sobre mim, sou casada há 5 meses. Sou casada há 5 meses com o Diego, um dos meninos gêmeos. E não estou aqui para ficar falando poeticamente do meu casamento, o quanto é romântico, o quanto é lindo, maravilhoso. Longe disso, a Laila também é casada, ela sabe todas as coisas que tem dentro de um casamento, todas as belezas e também as dificuldades que estão envolvidas dentro de um casamento, em morar junto com uma pessoa que você conhecia há 7 anos e hoje está vivendo realmente como casados, né? E para cumprir toda essa missão social, religiosa, de completar o Diego mutuamente, para que ele também complete a mim e para que um dia possamos gerar filhos e educá-los em Cristo. E há 5 meses eu tenho a graça de poder viver aquilo que chamamos de o dom carnal, o dom de unir-me inteiramente numa união dos corpos juntamente com Ele. Isso é uma coisa magnífica, isso foi tudo criado por Deus. Deus criou os instintos, Deus criou a sexualidade, todos os ritos, como que deveria ser. Deus criou os ritos desde a forma de como que acontece a concepção, de como que acontece uma gestação, de como que acontece o parto. Deus criou todas essas coisas e nada disso é ruim. O sexo não é uma coisa ruim. A gente tem às vezes isso na nossa cabeça, mas não, é uma coisa linda, criada por Deus para que, com 2 objetivos principais, complete a união dos esposos, para a felicidade dos esposos e para a procriação. Mas, beleza, então vamos falar um pouco sobre a castidade. Castidade. Alguém sabe me dizer aqui o que significa castidade? Alguém tem uma ideia? Castidade. Castidade, castidade. Eu vou ler para vocês o que o catecismo diz que é castidade. Castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. Além disso, a virtude da castidade é comandada pela virtude cardeal da temperança. Mas vocês não entenderam nada o que está escrito aqui. E me digam a primeira coisa que vocês pensam quando eu falo a palavra castidade. Primeira coisa, podem falar, eu estou de olhos fechados, não vou ver. Tipo, castigar uma pessoa? Não, pelo amor de Deus. Tá bom. Não, é uma ideia, tudo bem. Castidade, outra coisa. Que o sexo depois do casamento, então o sexo antes é proibido. Não sei. Quem mais? Relacionamento ordenado. Relacionamento ordenado. Mais alguma coisa? Tá. Castidade não significa castigo. Tire isso da sua cabeça. Depois você vai entender melhor o que significa castidade. Mas eu vou entrar, você está certa, mas eu vou entrar primeiro no que elas falaram. Castidade, a primeira coisa que a maioria das pessoas pensam quando a gente fala a palavra castidade é não. Não, 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 não. Não pode fazer sexo antes do casamento, não pode se masturbar, não pode sair ficando com um monte de pessoas aleatórias, não pode, não, não e não. Na verdade, a primeira coisa que pensamos em castidade é na palavra não. Mas, antes de completar minha linha de raciocínio, todo mundo aqui
já amou? Ou ama? Ou não sabe dizer? Todo mundo consegue pensar, pensem aí na cabecinha de vocês, em uma pessoa que ama muito vocês. Pensaram? Pensem, eu vou dar mais uns segundinhos. Uma pessoa que ama muito vocês, muito, muito. Pronto? Pensaram? Eu, sem saber, eu sou consigo ler a mente de vocês. Sem saber, eu consigo dizer que essa pessoa que ama muito vocês é uma pessoa que daria tudo por vocês. Tô certo ou tô errado? Daria tudo por vocês? Seria capaz de dar a vida por vocês. Nossa, eu sou uma gênia. Eu consegui desvendar a pessoa que vocês estão pensando. Então, a gente consegue associar amor a dar tudo por uma pessoa. Podemos definir mais ou menos amor, então, como dar tudo para alguém. Dar até mesmo a própria vida, se for possível. Cristo é a maior figura do amor, aquele que deu a própria vida por nós. Então, amor, capacidade de dar tudo para alguém. Então, quando você ama alguém, você quer dar muito alguma coisa para ela. Você quer dar chocolates, você quer dar perfume, você quer dar, sei lá. Eu já namorei 7 anos, eu dei tantas coisas pro Diego que eu não tinha mais ideia se eu continuasse namorando. O que eu ia dar? Aniversário, eu falo meu aniversário de novo. O que eu vou dar? O que eu vou dar? Então você, você pensa em dar alguma coisa pra pessoa, né? Mas tem um momento que a gente já nem sabe mais o que dar pra essa pessoa. Mas só que a questão é, você não tem como dar uma coisa que você não possui. Vocês concordam? Se eu não tenho dinheiro para comprar um chocolate, eu não tenho como dar chocolate para a pessoa. Se eu não tenho um relógio, eu não tenho como dar um relógio para a pessoa. Isso é óbvio. Vocês entendem? Tá claro, né? Se você não possui você mesmo, você não tem como se dar a outra pessoa. Nossa, mas em que condição eu não possuo a mim mesma? Na condição, por exemplo, de escravo. Quando você é escravo de alguma coisa, escravo de alguém, você não se possui. Você pertence como coisa àquela determinada coisa, àquela determinada pessoa. Quando existiam os escravos antigamente, eles pertenciam aos seus patrões. E assim por diante. Quando você não vive a castidade, você é escravo. Você é escravo da luxúria, que é o prazer pelo prazer, sem buscar os fins unitivos do matrimônio, sem buscar a procriação, sem buscar nada disso. É simplesmente o prazer pelo prazer. Você é escravo da masturbação, que é buscar prazer no seu próprio corpo, sem ter alguma pessoa perto de você. Você é escravo da fornicação, que é o sexo fora do casamento. Você é escravo de um sexo desregrado, você é um escravo de todas essas coisas. Então você não se pertence. Você pertence a todos esses pecados, mas você não se pertence. Então, se você não se pertence, você não tem como dizer que ama uma pessoa e entregar-se totalmente a ela. Então, a castidade, diferente de não, a castidade é um grande sim. É um sim que você diz ao amor. É um sim que você diz para a pessoa que você ama. A castidade te torna livre, te torna uma pessoa livre, livre para amar. Todo mundo conseguiu entender? Bom, só que, principalmente quem já namorou, ou namora, ou não sei, sabe como é difícil? Como é difícil todas as situações a que estamos expostos, todos os momentos que às vezes estamos sujeitos a cair no pecado, a cair em tentação. Então, devemos buscar nos conhecer bem para conseguir lutar mais profundamente contra aquilo. Precisamos, então, tirar um raio-x de cada um de nós para que a gente consiga entender melhor a nossa cabeça e o que a gente pensa. Existem muitas semelhanças entre nós e os animais.
Quem consegue me dizer uma semelhança entre nós e uns animais? Sei lá, entre nós e uma vaca, por exemplo. Precisam comer. São mamíferos. É uma diferença, né? Uma diferença biológica. Possuem nariz, ouvido, sei lá. Mas possuem os desejos. Os desejos é uma coisa que temos em comum com praticamente todos os animais. Possuímos vontade de comer, possuímos vontade de dormir. Os animais também possuem o desejo de se sentir prazer. Então, eles copulam, eles fazem todas essas coisas. Então, possuímos desejos em comum. Mas tem uma coisa que nos diferencia dos animais. Quem pode falar essa palavra? Quê? Isso também, mas tem uma coisa mais intrínseca, a alma. A alma é uma coisa que só os seres humanos possuem. A alma nos faz com que sejamos turbinados em um desejo imenso. Em um desejo imenso pelo quê? Um desejo imenso por sermos felizes. Então, possuímos em nós um desejo muito grandioso de sermos felizes. A alma quer que tenhamos uma felicidade imensa. E muitas pessoas buscam preencher essa felicidade de diversas formas. Então, buscam, sei lá, tendo uma casa, tendo dinheiro, tendo namorados, tendo... Enfim, N coisa. Algumas pessoas buscam satisfazer, tentar alcançar essa felicidade por meio do sexo desregrado, por exemplo. Ficando com todas as pessoas ou qualquer coisa do tipo. Então, tudo isso parte de uma vontade da nossa alma em ser feliz. Então, a nossa alma funciona como um acelerador. A gente está a todo momento pisando nesse acelerador. Mas, se temos em nós um acelerador, também possuímos um freio. E esse freio se chama vontade. Só um exemplo antes, nós nunca conseguimos preencher essa felicidade, nunca conseguimos, sempre vamos ficar insatisfeitos. Mas o animal já é diferente disso. O animal, ele se satisfaz. Se você tem uma vaca e você dá sal para uma vaca, ela vai lamber o sal e vai ficar feliz. Se você dá ração para uma vaca, ela vai comer a ração e vai ficar feliz. Você deixa ela livre no pasto, você dá um boi para ela, você dá um bezerro para ela mamar, ela vai estar feliz na sua felicidade bovina. E elas estão completamente felizes, mas nós todos, nunca estamos completamente felizes. Então, temos esse pé no acelerador, mas existe um freio, e esse freio se chama vontade. Mas o que quer dizer isso? Bom, você não tem como contrariar um animal. Se você tem um tigre, eu já usei esse exemplo um dia no grupo de jogos, mas se você tem um tigre faminto, você aparece com um pedaço de carne na frente dele, e ele olha e tem um tigre mais faminto ainda, com certeza, ele vai olhar para o pedaço de carne e vai rejeitar o pedaço de carne para falar, não, come você precisa mais do que eu, come esse pedaço de carne. Não, o tigre não vai fazer isso, ele vai capaz de matar e comer o outro também, e comer a outra carne. Nunca que isso acontece no reino animal. Só que nós não, nós somos capazes de negar o nosso instinto da fome para dar de comer a quem tem fome. Nós somos capazes de deixar de dormir para ficar ali de vigília ao lado do nosso filho que está passando mal, que está doente, para cuidar do nosso filho. Então nós somos capazes, por meio dessa vontade, de deixar algum instinto que parece animal, por amor a outra pessoa. Podemos então dizer que essa vontade, esse freio da nossa alma, se chama amor também. Então, por amor, somos capazes de deixar de ter uma relação sexual antes do casamento, por exemplo, por amor àquela pessoa, para você não usar aquela pessoa como objeto, como coisa, como instrumento que vai ser usado e descartado. Mas Luana, eu amo tanto aquela pessoa, amo tanto,
Eu jamais usaria ela como objeto. Por que que eu não posso me entregar para aquela pessoa antes do casamento? Por que que a igreja usa esse tabu de que o sexo só pode depois do casamento? Por quê? Por quê? Bom, primeira coisa, eu expliquei lá no começo do dom carnal, o que eu estou vivendo há 5 meses e tudo mais, e que possuem 2 objetivos, o dom carnal principalmente, o unitivo e o procriativo. O catolicismo é tão sábio e ele é tão prudente nas suas decisões, e que ele viu ao longo do tempo, ao longo de todos esses 2000 anos, vocês têm sempre que pensar nisso, gente. O catolicismo não foi criado ontem num fundo de quintal. É uma igreja que está há 2000 anos aí e já passou por várias situações, já viu, diversos padres já ouviram inúmeras confissões e várias coisas. O catolicismo é tão prudente que ele já viu todas as consequências que o sexo fora do casamento causa para a sociedade. Todas essas consequências desastrosas. Quando você tem a relação antes do casamento, você não quer ter filhos. Você quer só ter a relação. Mas faz de conta que vocês se engravidaram. Que alguém engravidou. Teve relação antes do casamento. Engravidou. O homem com quem você ficou, ele só queria te usar, ficou com você, te abandonou. As mulheres, elas vão ter que cuidar delas mesmas, vão ter que cuidar das crianças, vão ter que passar horas trabalhando, elas vão deixar de cuidar da educação dos filhos, vão deixar de cuidar até mesmo da própria saúde, e ainda por cima, o filho ele não terá nenhuma influência da educação paterna. Tudo isso seria desastroso para a sociedade. São coisas que, infelizmente, a gente vê e sabe que acontece. Só que, justamente por causa disso, por causa dessa abertura, por causa dessa revolução sexual que fez com que toda essa sexualidade acontecesse de qualquer forma, fora de uma família realmente estruturada. Mas aí existem os contraceptivos, existem outras coisas, existem o aborto, existe todas essas coisas. A partir do momento que você não quer ter um fim procriativo na sua relação sexual, você só está buscando a relação simplesmente por prazer. Então você não vai estar usando a outra pessoa para sentir prazer? Você vai estar, do mesmo jeito. Então, como que você pode me dizer que você não vai estar usando ela como objeto, como lixo que vai ser usado e vai ser descartado? Segunda coisa, um ser humano possui alma. Então, quando o ser humano se engaja numa relação, ele não se engaja somente de corpo, ele se engaja de corpo e de alma. E qual que é o único momento que o ser humano ele está totalmente unido ao outro, inteiramente na sua alma? Somente após o casamento. É no casamento, é no matrimônio que ocorre a união das almas. Então, a igreja pede para que essa união dos corpos, ela só ocorra quando já existirem a união das almas. Porque assim, realmente será uma união verdadeira. Porque assim, realmente será uma união verdadeira. Já que o homem é formado de corpo e de alma. E por fim, no momento que você está lá com o seu amado, vocês vão trocar frases, vão falar, eu sou todo teu, eu sou toda tua. Mas aí, quando passar aquele momento, cada um vai se levantar e vai para sua casa. Porque ninguém vai querer saber de casamento ainda, porque ninguém quer saber de ter filho e de qualquer coisa desse tipo. Então, essa união vai ser uma mentira. Não vai realmente compor toda a profundidade que envolve o dom carnal, que é a união dos corpos, a união dos corações, a união das almas, em um único momento. A castidade, também do latim, ela significa pureza. E falando brevemente, porque a Stephanie já falou, a pureza
Não quer dizer que o sexo seja algo sujo. Como eu já falei, não é. É algo criado por Deus. Mas quer dizer tão somente que uma pessoa casta, ela deve ser transparente. A ponto de deixar uma pessoa não olhar para o seu corpo quando ela olha para você. Mas ela olhando para você, ela não olha seu corpo, mas ela olha a sua alma. Só que nós, meninas, somos muito ingênuas. Nós não sabemos, nós não conhecemos a psicologia masculina. E tudo isso se reflete na forma como nos vestimos, como a gente estava falando. Isso se reflete na forma como nos comportamos, na forma como falamos com os meninos. Nós não conhecemos definitivamente a psicologia masculina. Só que o que acontece? Lá no pecado original, antes eles eram translúcidos. Adão e Eva eram totalmente puros, a ponto de que eles não olhavam, eles conseguiam, por meio dos corpos, enxergar o próprio Deus. Até mesmo Adão, na hora que viu Eva pela primeira vez, esta sim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Era realmente, os corpos eram o momento onde você conseguia contemplar a Deus. Mas depois do pecado original, tudo isso foi deturpado. Nós não conseguimos mais, eles perceberam que estavam nus, não conseguimos mais olhar para as pessoas e enxergar a sua alma. E a visão masculina, também a feminina, mas focando mais na masculina, ela foi deturpada depois disso. Hoje em dia, um homem olha para você com desejo. Ele vai olhar para você buscando a sua beleza corporal, ele vai olhar para você buscando todas essas coisas, ele é movido muito mais pelo que é sensual do que pelo sensível, do que pelo sentimento ou por qualquer coisa desse tipo. Então, todas as nossas atitudes hoje em dia refletem como nós não conseguimos entender como os homens pensam. Então, infelizmente, por isso que a gente tem que tomar este cuidado, sabe? De estar se vestindo modestamente e coisas do tipo. Ah, mas eu não posso sair por aí ficando com todo mundo e tirando fotos, expondo meu corpo nas redes sociais. Bom, vamos por partes. Por que sair por aí ficando com todo mundo não seria algo correto? Eu não estou aqui para ficar falando para vocês que vocês não podem ou não podem fazer. Isso vocês coloquem na consciência de vocês e vocês veem a melhor atitude que vocês vão tomar. Mas o beijo, assim como muitas coisas que são singelas hoje em dia, perderam seu valor. Hoje conseguimos ver coisas simples que perderam seu valor com o tempo. E o beijo foi uma delas. Foi uma coisa que foi comercializada. Foi colocada como número. Você agora fica com alguém e coloca isso na sua listinha lá. Você usa isso para falar com quantas pessoas você já ficou na sua vida. Então, o beijo deixou de ser um selo do amor verdadeiro e passou a ser nada mais do que um número. O que é que sela o final de um casamento? Eu os declaro marido e mulher. É um beijo. Se o beijo fosse uma coisa qualquer assim, para que um padre ia pedir pra gente se beijar no final de um casamento? Não é uma coisa qualquer. Então, a gente precisa resgatar alguns valores que foram perdidos com o tempo. E, como eu já disse, não entendemos muitas vezes a psicologia dos homens. E no momento que vocês colocam fotos expondo todos os seus corpos, nas redes sociais, ou seja lá o que for, vocês estão se expondo como carnes no açougue. Não tem como descrever de outra forma. Vocês estão se colocando ali como carne no açougue para que as pessoas te analisem, te elogiem e por fim te comprem. Então, mas eu não tenho culpa de que o homem me olhou daquele jeito. Sim, você tem culpa. Você tem culpa porque fazendo o outro pecar, olhando para você está pecando contra o 5º mandamento. Alguém lembra o 5º mandamento? Não matarás. Como assim? Eu vou estar matando a pessoa? Sim, você vai estar matando a alma dessa pessoa.
uma morte espiritual, fazendo ela pecar olhando para você. Então, essa é a importância de você buscar todas essas coisas. E já finalizando também, muitas vezes nós nos desesperamos, né, quando não estamos namorando, queremos namorar e coisas desse tipo. Só que vocês não precisam se preocupar, vocês não precisam ficar correndo atrás de menino, vocês não precisam ficar que nem gato procurando rato, porque se essa for realmente a vocação de vocês, se o matrimônio for a vocação de vocês, Deus vai te providenciar alguém, Ele vai colocar alguém na sua vida, você vai encontrar alguém e quando for o momento você vai saber. E muitas vezes a gente fica correndo atrás dos meninos ou até mesmo pensa, nossa, mas não existe algum menino que realmente queira ter uma família hoje em dia, não existe algum menino que queira trabalhar, que queira, enfim, construir um lar. Mas muitas vezes pensamos isso, mas os meninos também pensam isso. Imagina como os meninos que estão lá na igreja agora também não pensam, sabe? Que não existe meninas por aí com quem eles possam formar uma família, que possam ser esposas, que possam ser mães. Nós devemos lembrar que a delicadeza, o sorriso, a graça, a sensibilidade, a elegância, a elegância não de se vestir chique, nem nada do tipo, mas a elegância na forma de se vestir, na forma de se comportar, ainda são coisas que atraem os olhares masculinos, que ainda são coisas que vai fazer um menino olhar para você e realmente querer formar uma família. Pode falar. Eu acho bonito, assim, que até depois de casar não pode viver a castidade, né? Sim, exatamente. Porque é essa pureza que ela tinha falado, de a forma que você se veste, a forma como você respeita o seu corpo, respeita o corpo do próximo, até depois do casamento você tem que estar nisso, né? Que é a Rita da modéstia, da pureza. Eu acho isso muito bonito da castidade também. Sim. A castidade, existem formas de castidade. Eu estou falando principalmente da castidade mais voltada realmente para os namoros e coisas do tipo, mas existe sim a castidade no matrimônio e nós somos chamados a viver, porque não é porque depois do casamento você pode ter relações sexuais que você vai ter a todo momento. Nós não somos animais e nem nada do tipo. Então existe também a castidade que faz com que haja uma humanização e um respeito ao próximo dentro do casamento. E mesmo quem a vocação for o celibato, for a vida religiosa, também existe a castidade dessas pessoas. Existe a castidade voltada para essas pessoas.